coração feliz por estar na presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 8. Sou grato a Deus por esta oportunidade que é nos concedida nesta noite. Louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Malaquias. Deus abençoe o senhor, o obreiro Rogério, a esposa do pastor, Deus abençoe, e a todos que estão aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Quantos acharam? 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz amém? Diz assim a palavra de Deus: e o rei da Síria fez guerra a Israel em conselho com os seus oficiais e disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turvado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Tomai vossos assentos, por gentileza. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero pegar o tema nesta noite, com a permissão de Deus: o livramento através de um homem de Deus. Queridos, este texto que nós lemos é um texto que está extraído a respeito de um grande profeta dentro da Bíblia Sagrada, que também foi discípulo do profeta Elias. Todos nós sabemos a história deste grande homem, cujo o nome se chamava Eliseu. Mas antes de nós entrarmos dentro deste texto sagrado, eu tenho que vos dizer algo que aconteceu dentro da Bíblia e da história de Deus há muitos anos atrás. A Bíblia diz que Lúcifer, que é Satanás, regia um grande coral no reino angelical, aonde ele administrava um grande coral de anjo que extraía a Deus uma grande e imensa adoração. A história vai nos contar que ao passar do tempo, Lúcifer começa a se engrandecer, a se vangloriar pela glória que era dada a Deus. Agora Lúcifer, que era um anjo que administrava o louvor nos céus a Deus, este anjo faz uma grande rebelião dentro do reino angelical, e ele lhe faz a cabeça de alguns anjos que ali está, e ele confunde eles até tentar e enganar a muitos deles, que a adoração a partir daquele dia teria que ser dada unicamente a Lúcifer, ou seja, ao líder
do coral de anjos. A história vai nos dizer, o profeta Isaías escrevendo no livro de Isaías, a Bíblia diz que Lúcifer andava sobre pedras coriadas. O que é pedras coriadas? São esmeraldas. Aonde ele andava, pegava as pedras e lançava diante do trono de Deus, em sinal e sentido de adoração. Ele andava sobre pedras coriadas no monte do Senhor. Quando eu vos disse que Satanás, Lúcifer, regia um grande coral no reino angelical, a Bíblia nos mostra que existe 3 céus. Quando ele regia a adoração a Deus, ele não estava unicamente aonde está Deus assentado em seu trono, não. A Bíblia nos mostra que o primeiro pecado não aconteceu no jardim do Éden, como muitas pessoas acreditam. O pecado não começou no Éden, o pecado começou no monte do Senhor, aonde Satanás enganou a terça parte dos anjos, fazendo com que os anjos voltassem à adoração que era dada a Deus. Satanás conseguiu iludir a mente da terça parte dos anjos para que a adoração fosse dada a ele. Então o pecado começou primeiro no reino angelical, no monte do Senhor, aonde ele andava sobre pedras coriadas. Ali começa o pecado. A Bíblia vai dizer então a história que Deus expulsa Lúcifer com a terça parte dos anjos. Quando a Bíblia diz no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, quando a Bíblia fala do dragão e da estrela que com a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas, aquele livro é o livro da revelação profética, o livro de Apocalipse. Ele estava mostrando e está mostrando o que Lúcifer fez lá no reino angelical. Com a sua cauda ele arrastou a terça parte dos anjos, e Deus descobrindo e sabendo de todas as coisas, expulsa Satanás do monte do Senhor para baixo da terra. O próprio Jesus é testemunha disso. Jesus disse: eu vi quando ele caiu do céu como um raio que descia de cima para baixo. E quando a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, quando você lê o primeiro versículo dizendo: e a terra era sem forma e vazia, é bem verdade que quando a Bíblia diz isso, alguns historiadores acreditam, à luz da Bíblia, que a terra não era sem forma, que a terra não era vazia, que a terra ela estava preenchida, que a terra tinha forma. Quando você pega no capítulo 1, que a Bíblia diz de Gênesis, e a terra era sem forma, esta palavra era, ela tem outro significado que traduz do original para nós. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Porque o Éden sempre existiu, o Éden sempre teve sobre a face da terra. O que não existia no Éden era o jardim. Como assim, pregador? Vou lhe explicar. Se você tem uma casa no condomínio, tem a terra, tem a casa, mas o que falta é o jardim
dentro da tua casa, no condomínio, lá no Éder também. O Éder sempre existiu, mas quando a Bíblia diz que Deus formou algo sobre ele, a Bíblia está dizendo que Deus formou as plantas, que Deus formou as águas, que Deus formou o dia, que Deus formou a noite, que Deus separou e fez expansão das águas. Mas quando a Bíblia diz na tradução, e a terra tornou-se sem forma e vazia, ela ficou assim, com a queda de Satanás e com a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. Quando eles caíram, a terra virou uma catástrofe. A terra que estava cheia ficou devastada com a queda de Satanás. Deixa eu te dizer algo profético aqui. Quando Satanás cai sobre a terra, a Bíblia não diz isso, mas eu conjecturo e penso que Satanás disse: se eu cair no céu e não tenho direito de voltar para lá, eu vou destruir com a criação de Deus aqui na terra. Olha só o que a minha queda já fez: destruiu, deixou vazio aquilo que Deus tinha preenchido. Eu imagino que Satanás disse isso, mas Deus estava olhando no trono dele e estava dizendo assim: ainda que Satanás pensa que destruiu e que levou o pecado para a terra. Aí eu me lembro do versículo da Bíblia que diz: aonde superado do pecado, porque aonde o pecado caiu, que foi Satanás, o versículo diz: superabundará a minha graça. Deixa eu fazer você entender. Quando Satanás caiu sobre a terra, o pecado começou a andar junto com a graça. O pecado estava aqui e a graça estava do lado. Satanás pensou que ele estava em um empate com Deus, mas quando Deus solta esta profecia através dos teus servos, dizendo que aonde superabundou o pecado, vai superabundar a graça. A palavra superabundar significa ultrapassar aquilo que estava empatado. Eu acho que você entendeu. Satanás perdeu sempre e sempre vai perder. Ele perdeu a morada lá em cima, e quando ele pensa que vai estar empatado com Deus da terra, Deus diz: Satanás, você está enganado. A minha graça
Satanás estava em um alto monte. E quando ele é expulso de cima para baixo, ele teve que descer da onde ele estava para cair na terra. O texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, preste atenção no que diz. O rei da Síria fazia guerra em Israel e pediu alguns oficiais e disse: vamos descer ali e vamos nos acampar ali e vamos esperar o rei de Israel passar aqui. Quando ele passar, nós pegaremos eles. No versículo 8 diz assim: e os sírios desceram ali. Vamos juntar coisa? Quando Satanás desceu dali, e pegar o versículo 8 do capítulo 6, e os sírios desceram ali. Se nós colocarmos essas duas passagens uma do lado da outra, nós iremos comparar e tirar uma grande aparência disso. Da mesma forma que Satanás foi expulso com a terça parte dos anjos para baixo, a Bíblia também está dizendo no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, e os sírios desceram ali. Quando a Bíblia diz que Satanás desceu de cima para baixo, isto não quer dizer que ele está unicamente lá no inferno. Tem pessoas que confundem isso. Tem pessoas que dizem que ele só está no inferno. Não, Satanás está rodeando a terra. Quer ver? A Bíblia diz assim, que quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, a Bíblia diz que Satanás também se apresentou. Olha aí, quando a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, a Bíblia diz que ele também se apresentou. A Bíblia diz que Deus olhou para ele no meio dos filhos de Deus, e Deus disse: tu observaste o meu servo Jó, que é fiel em todos os teus caminhos, desvia-se do mal. Satanás olhou para Deus e disse: eu tenho observado ele. E a Bíblia diz que Deus perguntou para Satanás primeiramente: da onde tu viste, Satanás? Ele respondeu: eu vim te rodear a terra e passear por ela. Então ele não está no inferno, ele está na terra, e ele está rodeando a terra que somos nós, e ele está querendo passear, meu irmão, em algumas terras, porque a Bíblia diz que se ele encontrar uma casa vaga, ele entra e faz morada. Sabe o que isto quer nos dizer? Quer nos dizer que ele não está no inferno. Pode ser que tenha alguém lá no lado dele, mas a maioria está aqui na terra, tentando passear dentro de algumas casas para se levar e fazer a tua vontade. Mas a Bíblia diz assim, que o valente, entrando para dentro da casa, colocou o valente para fora. O valente que é mais valente do que o valente que estava lá dentro é Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele entra dentro da casa, ele coloca o valente para correr. Ele coloca o valente para correr. Eu acho que você não entendeu. Se você convidar Jesus para entrar na tua casa, quem vai ter que sair de lá vai ser o diabo, não teu filho. Vai ser o diabo, não teu marido. Já lembra disso? Levante a mão, abre a mão e adora. Ele não só está no inferno, mas como a maioria deles estão na terra. Quer ver? A Bíblia diz que o diabo fica rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe que ele vai tragar alguém no inferno? Mas já está tudo tragado. Ele vai estar aonde tem
aonde tem seres humanos adoradores de Deus e não adoradores de Deus. Então ele tem os seus adeptos lá, mas a maioria deles estão sobre a terra. Mas ele quebra a cara sempre. Quando a Bíblia diz que ele vem rugindo como um leão, a palavra como não é uma afirmativa do que ele é. É como se eu dissesse: aquilo ali parece com um leão, mas não é um leão. Quando a Bíblia diz que ele vem rugindo como um leão, não está afirmando que ele é um leão. Ele faz barulho de leão, ele anda como leão, tem pata de leão, tem rosto de leão, mas diante do leão da tribo de Judá, ele vira um gatinho. Eu acho que você não entendeu. Ele é como um leão, mas o leão verdadeiro da tribo de Judá está aqui nesta noite. E se ele chegou rugindo na tua vida para tentar te possamento, não se esqueça, meu irmão, que do teu lado tem o leão da tribo de Judá. Ele vai te ajudar a vencer esta guerra, ele vai ajudar você a vencer esta peleja. Só quem crê, levante a mão, levante a mão. Ai, o que a sé, a palavra chantarapia, adore a Deus esta noite. Os sinos desceram a lei. Israel na época estava vivenciando uma afronta terrível, pregador Rogério, pastor Malaquias, contra um exército forte chamado exército rei da Síria. A Bíblia diz que eles fizeram uma armadilha. Eles disseram: vamos descer ali e vamos ficar acampado ali, esperando o rei de Israel passar. Quando o rei de Israel passar, nós pega todos eles no pulo do gato. Quer ver só? Quando uma pessoa ela é pega desprevenida, ela não tem ação para reagir. Quando você é assaltado ou já foi assaltado algumas vezes, pego desprevenido, não tem como você fazer nada, só levantar a mão e entregar aquilo que você pensa que Deus não te livrar. Mas quando a pessoa sabe que ela vai ser pega, algumas tentam fugir, algumas cortam o caminho para não passar, porque ela sabe que ela vai ser atormentada, perseguida. A Bíblia diz que quando o rei da Síria ficou acampado em Israel, fez um acampamento para pegar o rei de Israel, e o rei não sabia do programado do rei da Síria. Eu disse aqui que Deus me deu o tema: o livramento através de um homem de Deus. A Bíblia diz que o rei da Síria fez o seu acampamento e todos ficaram nas suas postes de guerra, só esperando o momento do rei de Israel passar. E eles pensavam: quando eles passar, nós pega todos desprevenidos, certo, e mata tudo. Mas a Bíblia diz que o Eliseu, o profeta de Deus, ficou sabendo o que o rei da Síria armava na sua câmara de dormir. A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu disse para o rei de Israel: olha, guarda de passares por tal lugar, porque o rei da Síria armou o seu acampamento para vos pegar quando vós passares por lá. Deixa eu te dizer, Satanás não desceu lá de cima aqui para baixo para ficar brincando de ser Satanás, não. Ele desceu lá de cima aqui para baixo para armar o seu acampamento, meu irmão. E se não tiver homem de Deus para Deus falar a palavra, para Deus revelar, ai de nós. Mas ainda bem que tem Eliseu de Deus na terra
ali hoje. Sabe por que você sempre pegava um ônibus em algum lugar, de repente você resolveu pegar outro ônibus, ou de repente você precisou mudar de lugar de ponto? É porque tem homem de Deus orando por você. E quando tem homem de Deus orando por você, Satanás não fica ali uma, nem duas, nem três vezes, porque a Bíblia diz que o rei da Síria não ficou ali tampado nenhuma, nem duas e nem três vezes, mas ele ficou ali esperando. Isso quer dizer que ele não desiste de pegar nós na primeira, nem na segunda e nem na terceira, mas ele vai quebrar a cara, porque aonde tiver profeta de Deus, aonde tiver homem de Deus, Deus vai mudar a tua rota do teu serviço, Deus vai mudar a tua rota de vir para a igreja, Deus vai mudar alguns caminhos que você não vai entender, mas é livramento de Deus, é livramento de Deus. Satanás vai ficar perturbado. Por que será que ela não passou aqui? Por que será que ele não passou aqui? É porque tem profeta, é porque tem profeta. Só que crê no livramento de Deus, só que crê no livramento de Deus, só que acredita que Deus vai mudar algumas trajetórias na tua vida. Levante a mão e glorifica. Olha aqui, pastor Malaquias, o rei da Síria ficou lá acampado vários dias, esperando o rei de Israel passar, e nada do rei de Israel passar. Glória a Deus, aleluia. Ele vai ficar de prontidão na esquina, mas ele não pega o escolhido de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí sabe o que ele disse, pastor Malaquias? Ele disse assim: alguém dos nossos é pelo rei de Israel, porque ele não passou aqui. Aí alguém disse: não, meu Senhor, tem um homem lá chamado Eliseu, que tudo que você fala aqui, ele fica sabendo lá e fala para o rei de Israel. Eu acho que você entendeu. O livramento através do homem de Deus. Tudo que o rei da Síria armava, ou seja, tudo que o diabo arma contra a tua vida, Deus levanta um profeta para te revelar aquilo que Satanás está planejando contra a tua vida. Eu acho que você não entendeu. Quando Deus usa um profeta aqui para falar que o livramento é grande, não, é porque Deus sabe que Satanás está armando na sua câmara de dormir para te prejudicar. Sabe por que não te prejudicou? Porque Deus sempre levanta um para dar livramento para ele. Já levante a mão. Só quem acredita, só quem acredita. A súplica vai. Olha para o teu irmão e diga para ele: Satanás não vai te pegar. Glória a Deus, aleluia. Sabe quando alguém faz uma conta para você? E os pais de santo olham e dizem: vai fazer um trabalho, mas não acontece nada com ela, com ele. É porque tem homem de Deus na terra. Ele tenta fazer uma vez, duas vezes, três vezes. Isso mostra que ele é insistente naquilo que ele quer contra a nossa vida. Ele te cutuca uma vez na sua fraqueza, ele vê que você não cai, ele vai te cutuca na outra. Ele vê que você não resiste, ou seja, você resiste, ele vai naquele mais ponto fraco e joga uma seta. Vamos ver se ela vai cair na minha seta. Vamos ver se ele vai cair na minha seta. Se ele vê que você está no cara, ele acampa o acampamento dele e acaba com a tua vida. Mas se você está na oração, se você está no jejum, se você está na intimidade com Deus, ele vai tentar uma, duas, três, quantas vezes ele quiser. Mas você está cercado com a autoridade de Deus, você está cercado com o poder de Deus, porque a Bíblia diz assim: que os
de Deus, e aonde tem homem de Deus tem livramento para Israel, e aonde tem mulher de Deus tem livramento para os teus filhos, e aonde tem homem de Deus, se você é mulher de Deus, lá no teu serviço, Deus vai dar livramento para muita gente lá. Deus vai dar livramento para muita gente lá, meu irmão. Sabe por quê? Porque aonde tem um profeta de Deus, tem milagre, tem providência, tem provisão. Só quem acredita nisso, levante a mão e glorifica. Coloque-se de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Eu quero te convidar aqui à frente agora. Pode sentar.